Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A inteligência artificial deixou de ser tema de ficção científica e passou a fazer parte do nosso cotidiano. Hoje ela está presente em aplicativos de celular, redes sociais, serviços de saúde, sistemas financeiros e até na produção de notícias. Mas ao mesmo tempo em que abre novas possibilidades, a inteligência artificial também levanta questões importantes. Como ela vai transformar o trabalho? Quem tem acesso a essas tecnologias? E quais são os riscos de um mundo cada vez mais automatizado? Aqui no Maranhão, a Universidade Federal acaba de dar um passo importante nessa discussão ao criar um curso de inteligência artificial, formando profissionais para um campo que está no centro das transformações tecnológicas do nosso tempo. Inteligência artificial na palma da mão e no dia a dia. Reunião de trabalho gravada, transcrita de forma automática e resumida. Economia de tempo graças ao uso da tecnologia. E esses recursos modernos também são usados para a diversão. Olha aí o produtor da matéria em uma companhia inusitada no estúdio da TV. E como a criatividade não tem limite, tem até repórter realizando o sonho de entrevistar a banda preferida. Tudo graças à inteligência artificial. Mas tem gente usando todos esses recursos para algo mais sério: empreender e organizar o próprio negócio. Primeiro, tem o processo de trabalho mesmo físico, né? Assim, eu tenho que ir no mercado, ver preços e tudo mais. Mas depois de eu ter esses dados, eu imputo tudo dentro do meu computador e sempre peço para a IA gerar tabelas, né? Fazer cálculos. E há também na otimização do tempo e na organização dos estudos. Eu uso para resumo de artigos, às vezes são páginas muito grandes, às vezes precisa filtrar as informações mais importantes. Mas no meu caso eu uso mais em relação à correção gramatical. E na universidade, professores e alunos também vêm desenvolvendo projetos usando a IA em recursos com impacto social positivo. Aqui no LINT, Laboratório de Inteligência Interativa na UFMA, alunos e professores transformam boas ideias e criatividade em realidade. Tudo isso com o uso da inteligência artificial. Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, alunos de graduação estão desenvolvendo uma pesquisa que vai ajudar o trabalho de inteligência de investigação neste setor público. Ele é focado em puxar dados públicos que qualquer pessoa pode ter acesso para facilitar a pesquisa, para a gente encontrar pessoas desaparecidas a partir de informações que qualquer pessoa pode encontrar e que estão no governo. E como a gente sabe, tem muitos casos em que o tempo é questão de vida ou morte. Então, quanto menos tempo eles perderem na junção dessas informações, melhor para eles conseguirem solucionar os casos. Então, a gente vai ofertar esses relatórios prontos que vão fazer eles perderem muito menos tempo. Neste outro projeto, desenvolvido por um aluno do mestrado, o ambiente escolar recebe reforço da inteligência artificial. Adaptar o material que o professor coloca, principalmente no EAD, né? Que a gente tem o curso EAD, e aí esse material, quando está colocado no EAD, o aluno escolhe um assunto daquele material, e ela lê esse arquivo e coloca de acordo com o estilo de aprendizado do aluno apresentado. O mercado de trabalho está em plena expansão. A procura por cursos e por aperfeiçoamento cresce e as universidades estão recebendo alunos interessados na temática. O investimento em pesquisa amplia a aplicação da inteligência artificial no cotidiano. Em momentos de lazer, na pesquisa ou no mercado de trabalho, a inteligência artificial veio para ficar e a busca por capacitação é um grande diferencial no mercado de trabalho. Para conversar sobre esse tema, o Sem Filtro recebe hoje o professor Tiago Bonini, coordenador do curso de Inteligência Artificial da UFMA. Participam também da conversa os jornalistas Paulo Pellegrini, da Rádio Universidade FM, e Yasmine Barbosa, da TV UFMA. Muito obrigado pela presença de vocês. Professor Tiago, também muito obrigado pela sua presença. Eu queria que a gente começasse essa nossa conversa fazendo uma reflexão junto aos nossos espectadores, que é a seguinte: não é qualquer campo de conhecimento ou qualquer campo de formação que acaba sendo escolhido para uma universidade para ser transformado em um curso, né? Por que a inteligência artificial
passa a ser um curso? Qual é a relevância, qual a importância desse campo de conhecimento, dessa área de conhecimento, para sair dali da ciência da computação e virar um curso? Certo. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né. Então, a inteligência artificial, ela se popularizou agora nesses últimos anos, mas ela não é uma ciência nova, né. A inteligência artificial vem lá da década de 50, né, com Alan Turing, os primeiros projetos lá de máquinas inteligentes, né, vem dessa época. A ciência da computação é uma área muito ampla, né, que na UFMA ela já está bem estabelecida, nosso curso teve início em 1987, então ela é uma área que abrange desde a parte de redes de computadores, telecomunicações, engenharia de software, sistemas de informação, então é uma área muito ampla. Quando dentro dessa área ampla a gente tem uma sub-área que começa a crescer, começa a evoluir, é natural que ela se destaque e se torne uma área única ou com uma identidade própria, né. Aconteceu isso com a parte de engenharia de software, parte de engenharia da computação, que a gente também já tem o curso aqui na instituição. Então a inteligência artificial ela cresceu ao ponto de que ela demanda, né, uma atenção especial só para ela, não somente pela parte das aplicações que a gente tem visto hoje em dia, né, no nosso cotidiano, mas também por toda a parte de pesquisa e a parte científica por trás da IA. Asvini? Professor, falando em termos práticos, né, o que um aluno que ingressa no curso ele pode esperar em termos de disciplina, né, a própria grade curricular do curso de inteligência artificial da UFMA? Então, nosso curso ele é dividido em 4 áreas temáticas, digamos assim. A gente tem uma área inicial, que é a área computacional, onde o aluno vai aprender algoritmos, linguagens de programação, né, uma parte introdutória de engenharia de software. Nós temos a parte matemática, onde o aluno vai aprender lógica, vai ter cálculo 1, cálculo 2, né, álgebra linear. Nós temos a parte da formação humanística desse aluno, então nós vamos ter habilidades socioemocionais, vamos ter empreendedorismo, inovação, né, vamos ter uma disciplina que fala sobre como a computação e a inteligência artificial elas são incluídas na sociedade, qual é o impacto delas dentro da sociedade, né, essa discussão ética também. E o quarto eixo, digamos assim, é o eixo da inteligência artificial, onde eles vão aprender a parte de ciência de dados, aprendizado de máquina, visão computacional, aprendizado profundo, audição computacional, certo? Então são disciplinas focadas nessa parte da inteligência artificial. Paulo? Bom, olá professor, obrigado Fábio pelo convite. O ingresso ao curso de inteligência artificial, ele é aberto, universal, ou, por exemplo, como acontece no curso de música, é preciso alguma habilitação prévia para que se acesse ao curso? Além disso, você falou agora em ética, já existe uma ética, digamos assim, universal sobre a inteligência artificial, ou o tratamento é da ética de maneira geral, aplicada à inteligência? Ou já existe no mundo preocupações éticas formalizadas para o uso da inteligência artificial? Então, vamos lá, respondendo a primeira questão, né? A entrada no curso é através do SISU, certo? Nós trouxemos uma inovação para o nosso curso de inteligência artificial, dada a parceria, né, a complementariedade que ele tem com o curso de ciência da computação. Então, a gente criou uma área básica de ingresso, onde no SISU o aluno entra nessa área básica de ingresso, ele vai cursar um tronco formativo comum de 3 semestres, né, dentro dessa ABI que nós chamamos. Ao final do terceiro semestre, o aluno ele opta por dar continuidade ao curso de ciência da computação ou ao curso de inteligência artificial. Em relação à segunda questão, né, sobre a ética, está sendo discutido nacionalmente, né, a regulação da inteligência artificial, assim como em vários outros países. Então, a gente não tem ainda algo estabelecido em relação a isso, que a gente tem trabalhado atualmente, né, por exemplo, na disciplina que nós temos de habilidades socioemocionais. A gente trabalha muito em cima do aluno sobre ele é a peça ética por trás da ferramenta da inteligência artificial. Então, o grande problema da IA hoje em dia, principalmente dessas ferramentas que têm se popularizado, é que elas não fazem juízo de valor. Elas não têm um filtro moral, um filtro ético nelas, né? Elas geram respostas baseadas em probabilidades, em algoritmos. Certo? Então, quem faz esse filtro, quem faz toda essa linearização, se aquilo é eticamente aceito, se é moralmente correto, é quem está utilizando a ferramenta.
Então a gente tenta deixar muito claro isso para os nossos alunos, né? Que a pessoa por trás da ferramenta que é a responsável. Professor, o senhor acredita que a população, de uma maneira geral, já tem conhecimento daquilo que é o sentido, o significado da inteligência artificial? A gente vê isso muito aplicado quando se está falando dos chatbots, ou então, mais recentemente, da inteligência artificial nas fotografias, nos vídeos. Mas ela não é só isso, né? Ela é uma infinidade de possibilidades. O senhor acredita que a população tem esse conhecimento, esse entendimento real do Eu, significado dela? eu acredito que falta um pouco dessa compreensão, né? As pessoas, de um modo geral, utilizam como uma ferramenta que vai resolver todos os problemas da vida delas, né? Como se fosse um oráculo ali que sabe todas as respostas. Isso é um problema muito grave, né? A inteligência artificial ela não é isso. A inteligência artificial, no caso, essas ferramentas de chatbots que estão sendo utilizadas, ela é um que a gente chama de modelo de linguagem. Então, o modelo de linguagem, ele calcula matematicamente qual é a resposta mais provável para aquilo que você perguntou para ela, né? Não quer dizer que ela saiba todas as respostas, mas ela vai te dar aquela que ela considera mais provável matematicamente de ser a correta, né? E se você aceita aquilo como uma verdade, sem ter um conhecimento prévio sobre aquilo, é um grande problema que a gente ainda vai enfrentar na nossa sociedade. E a IA não se limita só aos modelos de linguagem. A gente tem inteligência artificial preditiva, né, que é muito utilizada na área da medicina, na área da saúde, onde a gente utiliza técnicas de inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico médico de algumas doenças, para auxiliar na análise de alguns exames, né? Então, a inteligência artificial hoje ela está permeando em todas as áreas, praticamente, nas finanças, na área médica, né, na agropecuária, enfim. O Paulo comentou sobre as competências éticas, né, que o aluno vai aprender no curso, e o senhor comentou agora também sobre as várias áreas de atuação na IA. Então, o que que a gente pode esperar desse profissional que é formado em inteligência artificial aqui na UFMA? Qual é o campo de atuação dele, né? Como é que ele vai se portar no mercado de trabalho e na sociedade diante também dessas questões éticas? Certo, essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente começou com essa história, digamos assim, de criar um curso de inteligência artificial, muita gente comentou: "Ah, mas um curso para aprender a usar chatbot, né, o ChatGPT". Não é isso, está muito longe disso, né. Então o que os nossos alunos vão aprender é desenvolver as ferramentas de inteligência artificial, eles vão aprender a criar esses modelos de linguagem, vão aprender a criar sistemas inteligentes, sistemas capazes de analisar laudos médicos, sistemas capazes de auxiliar um profissional de engenharia, um profissional de design, certo? Sistemas que a gente chama de CADs, né? Sistemas de auxílio ao diagnóstico, auxílio à detecção. Então, a ideia não é que nossos alunos vão aprender a utilizar uma ferramenta, não, eles vão ser aqueles personagens que vão criar as ferramentas, né? E o mercado de trabalho é muito amplo. Por ser uma linha que é interdisciplinar, né, eles vão poder atuar em vários setores. Você falou agora há pouco, né, que a inteligência artificial vai muito além, obviamente, do uso dessas ferramentas mais populares e tem uma utilidade muito mais ampla, em outras áreas. É possível que essa disciplina de IA seja incorporada nos currículos de outros cursos? Nosso, né, de comunicação, por exemplo. A UFMA tem pensado nisso? Temos sim. Então, quando o reitor nos procurou para a criação do curso, uma das ideias era que, tendo uma coordenação de inteligência artificial bem estruturada, a gente pudesse fornecer disciplinas de IA para todas as outras coordenações. Assim como a computação hoje oferta disciplinas básicas de informática e de programação para vários outros cursos também. Então, a ideia, sim, é que os outros cursos, né, da UFMA, ao refazerem os seus PPCs, estejam habilitados a incluir disciplinas de inteligência artificial e solicitar para a nossa coordenação. E a gente pode dizer que praticamente todas as áreas, campos profissionais, áreas de trabalho, podem ter algum tipo de interação, articulação com a inteligência artificial? Hoje eu vejo que sim, certo? A gente tem feito experimentos nas mais diversas áreas, tanto a gente comentou em relação ao curso de música, né? Tem um projeto que eu orientei que era para a criação de trilhas sonoras para jogos de mundo aberto. E a gente fez um comparativo de trilhas sonoras geradas unicamente por IA, trilhas sonoras criadas por um artista e trilhas sonoras criadas por um artista com o suporte da IA, direcionando, né, a descrição do cenário para que o artista tivesse um direcionamento melhor do que ele criar.
E essa terceira opção, que a gente chamou de formato híbrido, numa avaliação cega, foi a que teve a melhor resposta. Os usuários preferiram essa, essa formação híbrida que a gente criou para a trilha sonora. Então, demonstra o quê? Que a IA sozinha, ela não consegue ter a excelência de um profissional bem capacitado. Mas esse profissional, quando tem o suporte de uma ferramenta dessas, ele consegue extrapolar até mesmo a própria habilidade que ele tem, né? O senhor acabou de falar sobre a criação de uma música, né, tendo com base a inteligência artificial. Como é que o curso e os próprios alunos vão aprender também a lidar com a questão do direito autoral? Porque a IA, né, ela se alimenta de um conhecimento prévio, às vezes conhecimento que está disponível na internet. Como é que os alunos vão aprender a lidar também com essa questão ética do direito autoral? Sim, então esse é um problema que a gente aborda na disciplina de computação e sociedade, certo? Nossos alunos eles precisam entender que nem tudo é disponível para eles a todo momento, né? Então, quando a gente vai criar um algoritmo de inteligência artificial, por exemplo, que vai auxiliar na detecção de um determinado mineral, né, em uma rocha, né? A gente tem um projeto, por exemplo, que a ideia é essa, é detectar se existe a presença de determinados minerais em um conjunto de rochas que possa indicar uma possível presença de petróleo em uma região. Isso é com inteligência artificial. Então, para a gente poder fazer com que esse modelo seja capaz de aprender isso, a gente precisa ter uma longa base de dados sobre isso para que o modelo consuma, né? E essas bases de dados a gente consegue através de parcerias, né, com a Petrobras, enfim, já tivemos acesso a bases de dados da Equatorial, de vários setores, né? E eu vejo isso como um problema que precisa ser discutido a nível nacional, né? Hoje a gente não tem diretrizes nacionais que definam quais os problemas, né, da IA infligir esses direitos autorais. Bom, é isso. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Sem Filtro. Estamos de volta com Sem Filtro aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. O programa de hoje discute um tema que está cada vez mais presente no nosso cotidiano: a inteligência artificial e os impactos em nossa sociedade. Para essa conversa, recebemos o professor Tiago Bonini, que é coordenador do curso de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão, uma novidade recente aqui na universidade e que coloca o Maranhão dentro de um debate que hoje mobiliza o mundo inteiro. Participam também dessa conversa os jornalistas Paulo Pellegrini, da Rádio Universidade FM, e Yasmine Barbosa, aqui da TV UFMA, e é com o Paulo que eu volto agora nesse segundo bloco. A gente encerrou o bloco anterior falando sobre o direito autoral, né? Eu vou colocar mais o impacto da inteligência artificial no campo musical, no campo artístico de maneira geral, que é essa progressiva substituição do humano pela máquina no sentido da produção de jingles, de vinhetas, de músicas curtas ou mesmo de grandes músicas, né? Que é o ocorrido de as pessoas pegam uma letra qualquer, fazem uma música e a música que eu fiz como o curso ou a própria, digamos assim, a teoria da inteligência artificial estão trabalhando esse exercício aqui de futurologia dessa progressiva migração do talento humano para o prompt. Quer dizer, a sociedade está preparada para isso ou é uma futurologia muito negativa e vocês não enxergam dessa forma? Então, dentro do nosso curso e também nos nossos projetos de pesquisa, nós sempre defendemos, né, e sempre passamos para os nossos alunos que a inteligência artificial ela vai servir como uma ferramenta, auxiliando o profissional, né? Então, não é nosso intuito desenvolver ferramentas que substituam, seja um músico ou um produtor artístico, enfim. A grande questão é que quando você passa essa tarefa, né, quando você terceiriza essa tarefa para uma inteligência artificial, ela tem um determinado limite, né, de criatividade que ela vai conseguir impor naquela tarefa que ela está executando, né? E esse limite ele se dá naquilo que ela foi treinada, certo? Então, se eu usei uma base de dados para ensinar aquela inteligência artificial, ela consegue criar até o limite da criatividade daquela base de dados. E nós, seres humanos, temos o diferencial de ir além, né? Então, tanto na pesquisa científica quanto na produção artística, o diferencial do ser humano é ter essa capacidade criativa de conseguir ultrapassar aquela fronteira do estado da arte que nós temos hoje, né? A inteligência artificial, atualmente, ela não consegue isso. Futuramente, talvez a gente alcance esse nível, mas hoje não. Então, hoje a inteligência artificial ela consegue ir até
o máximo do que ela aprendeu, do que ela consumiu de base de dados para o aprendizado dela, né? E o diferencial humano é conseguir ir além disso. Mas pode ser que no campo das artes, da música, por exemplo, não haja essa substituição. Mas em outras áreas deve haver algum tipo de substituição. E o que que isso significa, né? Sim, a ideia é que a inteligência artificial ela consiga substituir aquelas funcionalidades que são repetitivas, né? Aquelas funcionalidades que não exigem um pensamento crítico por trás, certo? Então, aquelas tarefas que você só vai lá e lê uma planilha e te dá um resultado, né? Essa tarefa a inteligência artificial deve fazer ou vai fazer muito em breve, muito melhor, inclusive do que os seres humanos, né? Então a ideia é que ela vai substituir a gente em tarefas que são repetitivas, são maçantes, né? Não exigem pensamento crítico, não exigem um pensamento de moralidade ou de ética em cima daquilo que vai ser apresentado. Do ponto de vista daquilo que seria o cálculo da quantidade de pessoas que passam, por exemplo, a perder essas ocupações, né, sejam dentro de fábricas, de indústrias, e do ponto de vista daquilo que o próprio campo da inteligência artificial vai gerar também de novas possibilidades. Existe uma conta já que é feita, pode-se dizer que isso, de alguma forma, é absorvido para um outro tipo de ocupação, para que não gere, de repente, uma quantidade de profissionais que não necessariamente consigam algum outro tipo de ocupação? Se vocês forem lembrar lá na década de 90, quando a gente teve a popularização dos computadores, né? Quem era especialista em datilografia ficou para trás. Mas o número de novas vagas, novos postos de trabalho que surgiram devido ao computador ser integrado, né, nas empresas e na indústria, foi muito maior do que aqueles que acabaram perdendo, né, o seu cargo de datilógrafo, por exemplo. Então eu vejo isso como uma nova revolução, né, no mercado de trabalho, que vai abrir muitas vagas novas, né, e muitos cargos novos que às vezes a gente nem tem ideia ainda de quais vão ser, né. Como citam muito, né, profissões do futuro que a gente ainda nem sabe qual que vai ser esse futuro. O senhor comentou, né, que o curso vai ter uma disciplina de empreendedorismo. E agora a gente está conversando, né, que a IA traz, né, uma gama de possibilidades de atuação. Como é que os alunos também vão ser preparados para atuar nesse mercado de forma empreendedora, né, ativa, criando novas profissões, como o senhor comentou? Então, nós temos a disciplina de empreendedorismo e inovação, e a ideia é que nossos alunos, durante essa disciplina, eles tenham a noção, né, consigam aprender o que é você empreender, o que é você inovar, como que você pode empreender e inovar na área da tecnologia, certo? Então, a gente tem hoje muito em alta o que nós chamamos de startups, né? Então, o que que é uma startup? O aluno vai aprender lá na disciplina, né? Ele tem uma ideia revolucionária que ele pode dar início. A UFMA tem um centro de empreendedorismo para dar suporte para esses alunos, para que eles comecem as ideias deles, né? Então, nós temos já casos de sucesso no curso de Ciência da Computação, assim como em outros cursos aqui da instituição, e a ideia é que nossos alunos de IA, eh, tendo em vista o grande potencial de inovação dessa área, eles tenham, né, total domínio de como começar as startups deles. A inteligência artificial, então, ela é um mercado promissor também, ou seja, um campo de trabalho que, apesar de ser algo que vai impactar outros campos, ela por si própria é um campo de trabalho. Então, diante desse ponto de vista, existe assim uma previsão de em quanto tempo os alunos, alguém que é formado, que é graduado, vai poder viver de trabalhar com inteligência artificial? Ou seja, é possível? Ou ela vai ser sempre uma ferramenta para outras áreas, entendeu? Qual seria essa diferença? Vamos lá, então eu vou dar o caso real Sim. do nosso curso de Ciência da Computação hoje, que é onde nós já formamos profissionais habilitados para trabalhar com inteligência artificial, certo? Então, no curso de Ciência da Computação, hoje nós temos uma dificuldade de segurar um aluno num projeto de iniciação científica até o final do curso. Por quê? Porque ele já está trabalhando, ele chega na metade do curso, já tem empresas do Brasil todo atrás desses alunos, para que eles trabalhem, empresas do setor financeiro, empresas da área da saúde, né? Então, a computação em si, ela não é uma área que forma para ela mesma, né? A computação, assim como a inteligência artificial, ela forma para um mercado muito amplo, né? Então, nossos alunos hoje, antes de terminar o curso, eles já estão saindo, já estão trabalhando, e a gente tem tido, depois da pandemia, a gente teve essa crescente do trabalho remoto, né?
Então, muitas empresas de tecnologia de Rio, São Paulo, até dos Estados Unidos, né, contratam nossos alunos através do LinkedIn, né, através de redes sociais, e nossos alunos estão trabalhando no quinto, sexto semestre, trabalhando para empresas até mesmo multinacionais, ganhando um bom dinheiro, trabalhando aqui, terminando o curso aqui em São Luís, trabalhando para empresas do mundo todo. Como é que o senhor vê também o impacto disso, por exemplo, em profissionais que já, de alguma forma, têm um tempo maior de mercado, né? Eu e o Paulo somos quase, por exemplo, da mesma época, né? A Yasmine é bem mais nova do que a gente. Mas como é que esse profissional se reinventa diante disso, né? Do ponto de vista do trabalho da gente no jornalismo, do ponto de vista de um professor dentro de sala de aula, como esse profissional que de repente não vive no processo de formação dele, o trabalho com a inteligência artificial mais diretamente, muito mais dentro do trabalho, daquilo que faz, o que que ele tem que fazer, o que que o senhor falaria que ele precisa, entender dessa relação com a IA? Eu acho fundamental que a gente sempre busque atualização, independente da idade. Eu mesmo estou beirando os 40 anos e busco sempre me atualizar nas novas tecnologias, certo? Então, para dar suporte a isso, nós temos no nosso curso, né, projetos de extensão, onde a gente ministra cursos para a comunidade. Então, nós temos, por exemplo, cursos para a terceira idade para ensinar a mexer em smartphones, ou cursos para profissionais de determinadas áreas para auxiliar a empregar a IA no seu cotidiano, no seu dia a dia de trabalho. Nós ofertamos cursos já para órgãos públicos, certo? Então, é muito importante que o profissional ele queira estar atualizado. E como o curso também se atualiza, porque a gente sabe que a inteligência artificial muda constantemente, né, a própria tecnologia muda constantemente. Como é que o curso vai, acompanhar, né, esse avanço tecnológico também? Isso é muito importante. Nós temos disciplinas que, se a gente pegar um recorte do que tem de mais moderno na inteligência artificial hoje, nós cobrimos esse recorte nas disciplinas que nós temos, mas a IA ela evolui muito rapidamente. Então, nós temos uma disciplina no nosso curso que é uma disciplina coringa, que são tópicos especiais em inteligência artificial. O que essa disciplina para que ela serve, né? Surgiu uma nova tecnologia, surgiu uma nova metodologia dentro da inteligência artificial, nós temos essa disciplina que a gente consegue moldar a ementa dela de acordo com essa nova tecnologia, essa nova metodologia que surgiu. De voltar para aquela questão ética lá do primeiro bloco, me ocorreu agora essa enxurrada, essa disseminação de imagens criadas por IA. Algumas, obviamente, são impossíveis, a pessoa abraçando uma pessoa que já morreu, que a gente percebe, mas ainda assim tem gente que não sabe da informação e vai acreditar que aquilo é real, mas outras são, até para quem tem um olhar treinado, né, de jornalista, da câmera, da televisão, há uma dúvida sobre o realismo ou não de uma imagem como essa, né, o caráter de verdade ou não. Como isso é pensado para quem trabalha com a inteligência profissionalmente e o que poderia ser absorvido por aqueles que trabalham na brincadeira, esse tipo de impacto que gera na sociedade? Quer dizer, até que é possível algum tipo de ferramenta que evite que fique cada vez mais preciso para que a gente sempre tenha a certeza de que aquilo não é real, ou isso é uma coisa que é indomável? Não existe como a gente limitar a capacidade dessas ferramentas. Então, cada vez vai ser mais próximo do real, certo? O que a gente defende é que exista uma imposição, seja governamental, ou seja de alguma associação de agentes da inteligência artificial, que marquem nas imagens, seja com um metadado, que a gente chama, que é uma informação que ficou oculta na imagem, ou seja com uma logo ou com uma marca d'água, indicando que aquilo foi criado por inteligência artificial, né? Mas não tem como a gente limitar esse poder da inteligência artificial, né? Para identificar se uma imagem é gerada ou não por IA, já existem algumas ferramentas disponíveis que auxiliam nessa identificação e existem técnicas de visão computacional que nós conseguimos aplicar para identificar. A gente faz um cálculo em relação às sombras que existem na imagem, direcionamento das sombras, né, a questão do contraste entre os diferentes objetos. Então, existem técnicas que os especialistas na área conseguem utilizar para identificar, né? Mas em relação a limitar a IA, isso está fora do nosso alcance. E a preocupação com a disseminação de informações falsas, de conteúdos, como é que se combate isso? Se utiliza a própria IA para combater isso?
especialmente num ano como esse aqui no Brasil, que é um ano de eleição, em que a gente já vem percebendo, né, que a inteligência artificial vem sendo utilizada para desinformar a população. Existe também algum tipo de projeto da própria universidade, de repente relacionado ao TRE local, ou à justiça eleitoral? Como é que pode ser feito esse trabalho de conscientização da população? Eu acho que o principal ponto é esse, é conscientizar a população de que nem tudo que ela recebe no WhatsApp ou nem tudo que ela vê na rede social é verdade, né. Ela precisa sair daquele ponto de que se chegou para mim e eu não acho que seja algo legal, eu vou desconfiar. Então acho que é um ponto muito mais de conscientização, né. Existem já ferramentas, existem inclusive meios de comunicação que são dedicados a combater as fake news, né, e combater agora a deepfake que a gente tem visto, né. Então, o que eu recomendo é que as pessoas elas acompanhem esses canais, né, digamos assim, de combate às fake news, certo? E que sempre desconfiem daquilo que elas recebam por e-mail ou por WhatsApp, enfim. Bom, é isso. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, a gente continua com o último bloco do programa Sem Filtro de hoje, falando sobre inteligência artificial. Estamos de volta com o Sem Filtro, que hoje discute inteligência artificial, uma das tecnologias que mais tem transformado o mundo nos últimos anos. Nosso convidado é o professor Tiago Bonini, coordenador do curso de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão, uma iniciativa recente que coloca a universidade e o Estado em sintonia com um campo estratégico de conhecimento. Participam também dessa conversa os jornalistas Paulo Pellegrini, da Rádio Universidade FM, e Yasmine Barbosa, da TV UFMA, que é com quem a gente começa esse terceiro e último bloco. Yasmine. Eu, como professora, eu tenho certos mecanismos, né, para identificar quando o aluno utiliza a inteligência artificial nos textos, nas atividades, até mesmo na famosa pesca, né, durante as avaliações. Como é que o curso também lida com os próprios alunos, com essa questão ética, né, de utilizar a IA para fazer um artigo, para fazer uma atividade? Claro que é um uso excelente, né, educacional, os recursos, mas como é que os alunos que estudam IA utilizam IA para estudar? Então, o que a gente tenta deixar claro para os nossos alunos é que, independente se o texto é dele ou é da IA, o responsável é ele. Não tem como ele terceirizar a culpa por algo que está errado ou por algo que esteja mal escrito, enfim. Tem sido um desafio muito grande. A gente já teve casos de aluno pescando durante a prova por um smartwatch, né, por um relógio inteligente que ele tinha um aplicativo de IA instalado. Então é um desafio enorme, não só na área da IA, como em todas as áreas. E assim, o que a gente realmente orienta nossos alunos é, se for fazer o uso da IA para escrever um texto, um artigo, algo assim, que saiba que a responsabilidade é dele, né, daquilo que ele está escrevendo ali. Mudando um pouco o foco, entrando um pouco mais num campo até mais geopolítico, no primeiro bloco você falou que a IA nada mais é do que o uso de uma grande ferramenta de banco de dados que não é desinteressada, ela é abastecida por alguém que tem, enfim. E a gente já percebeu que, assim, depois que o GPT e outras ferramentas se popularizaram, os chineses também lançaram a sua IA. Então fica uma briga de IA por poder também, né? Como quem trabalha com IA enxerga essa dicotomia, enfim, o que isso pode levar a curto e médio prazo de consequências até políticas nessa brincadeira, digamos assim, de uso de IA por países? Então, a gente está vendo uma nova corrida espacial, né? Fazendo uma analogia. Então, a gente tem os Estados Unidos querendo dominar essa área, só que as IAs norte-americanas, elas são com um foco totalmente comercial, né? Então, o ChatGPT, né, e a Anthropic, que é a dona do Claude, então são ferramentas com cunho comercial total, né? Enquanto que a gente tem do lado chinês uma IA que tem uma visão de ser aberta, né? Então, para alguém que trabalha com uma inteligência artificial, utilizar como um background para ele uma ferramenta norte-americana tem um custo muito mais elevado do que utilizar uma ferramenta chinesa, né, que tem um acesso muito mais facilitado, né? Como você falou, as bases de dados, elas não são 100% confiáveis ou equitativas, né? Então, a gente
tem um problema muito grande que é o enviesamento, que é quando a inteligência artificial ela toma um viés de acordo com os dados que foram utilizados para treinar ela, certo? Então, se eu utilizar uma IA chinesa, talvez lá tenham alguns enviesamentos que sejam culturalmente aceitos ou que sejam direcionados para aquela população, enquanto que na IA norte-americana vai ter para o lado norte-americano, certo? Então, isso a gente precisa ficar atento a isso. E hoje se fala muito em ter a soberania nacional, né? Então, a gente tem projetos também que visam criar uma inteligência artificial, né, um modelo de linguagem generativo que seja nacional, certo? Tem, inclusive, iniciativas aqui dentro da própria instituição, a gente conseguir criar um servidor, um cluster de placas gráficas, né, que deem suporte para a criação de um modelo de linguagem nosso. Mas onde o Brasil se insere nesse contexto aí? Tá muito, muito distante dessas grandes potências? O que tem se desenvolvido nessa Certo. área aqui? Então, no Brasil hoje, nós temos algumas iniciativas que utilizam como início de treinamento modelos que já são utilizados, né, internacionalmente, como o ChatGPT ou o DeepSeek, né, são os dois principais concorrentes, digamos assim. E em cima desse pré-treinamento, eles fazem o que a gente chama de refinamento, né? Eles pegam dados nacionais, pegam informações nacionais e aprimoram esse modelo, direcionando para a nossa cultura, direcionando para o nosso conhecimento. Falando um pouco mais da aplicação da IA na vida e sociedade, você poderia citar algum exemplo de pesquisa, né, que a IA já esteja funcionando em prol da saúde, da educação, algo que a pessoa, né, que utiliza serviços públicos, por exemplo, consegue já usufruir com a inteligência artificial? Uma pesquisa que eu tenho acompanhado muito próximo, né, a gente tem um projeto que nós estamos criando um observatório de doenças crônicas aqui no estado do Maranhão. Então, as doenças crônicas, elas são responsáveis por grande parte dos investimentos do sistema público de saúde aqui do estado. E nosso projeto, ele visa utilizar a inteligência artificial para predizer no futuro, né, nos próximos anos, quais serão as principais doenças crônicas que vão acometer a nossa população, de acordo com o estilo de vida da população, de acordo com, por exemplo, em populações isoladas, com o nível de contato humano que ela tem com a sociedade. Então, a gente está desenvolvendo ferramentas de IA que consigam auxiliar nessa predição, né, e que direcionem políticas de saúde pública. Nós temos também projetos aplicados à detecção de sentimento. Então, é muito comum que as pessoas que estejam em depressão ou com ansiedade, com algum problema psicológico, que elas relatem, né, através de textos em redes sociais, fotos, e a gente tem projetos que fazem essa leitura, né, desses dados públicos e dão um direcionamento para a pessoa, se ela está com algum sintoma de depressão ou de ansiedade, e dão um direcionamento para um serviço de atendimento, né? Então, a gente tem atuações em diversas áreas, assim. O acesso a essas ferramentas, ele ainda é assim, o gratuito te oferece X, né, assim, facilidades, né, opções, e o pago X elevado à 19ª potência. Existe alguma política pública que prevê uma democratização maior desse acesso? Já está se pensando nisso? Um acesso irrestrito, público, para o uso da IA no Brasil? Dessas ferramentas comerciais que a gente tem hoje, eu acredito que não, porque o custo é muito elevado, né? Então, as ferramentas que você utiliza lá gratuitamente, né, elas são versões bem simplificadas. Se você tiver assinatura de uma dessas ferramentas, você percebe o quanto é diferente, né, as respostas que elas geram para a gente. Mas pensar isso em larga escala, o custo é muito elevado. Então, para isso ser viável, a gente realmente precisa ter um modelo de inteligência artificial que seja nacional. Uhum. Isso é uma outra exclusão, então, né? A gente já veio da exclusão digital, onde as pessoas demoraram a ser incluídas, então a gente também, de alguma forma, tem essa exclusão da inteligência artificial. Mas eu queria, já estamos encaminhando já para o final, falar daquilo que é o futuro, né? O que a gente pode esperar, né, como caminho, a travessia. Eu ouço muito falar na física quântica, como que isso se relaciona com a inteligência artificial, se relaciona, o que a gente pode esperar disso, né? Porque muita gente fala que é o próximo passo do desenvolvimento dessas tecnologias. Então, a gente tem na área da computação que a gente chama de computação quântica,
A computação quântica é um novo paradigma dentro da computação. É o que vai mudar totalmente a maneira como a gente faz computação hoje, certo? Só que ainda é algo que está um pouco distante de se tornar uma ferramenta de uso pessoal ou até de uso empresarial. O que a gente tem hoje na computação quântica são experimentos isolados, né, para resolver problemas específicos e que ainda vai levar um tempo para isso se tornar uma ferramenta de uso cotidiano. Mas muda de que forma? Muda Ou mudaria, porque... né? Então, hoje a grande limitação que a gente tem na inteligência artificial é o poder de processamento dos nossos chips, né, nossos microchips, das nossas placas gráficas que hoje fazem o processamento da inteligência artificial. Essa limitação foi o que segurou o desenvolvimento da inteligência artificial durante muitos anos, né? Até a década de 90, a IA não conseguia evoluir porque os processadores eram muito inferiores ao que a gente tem hoje. Então, com a computação quântica, como a gente tem lá a dualidade de estado, né, da matéria, isso vai permitir que a computação ela se expanda, né? Então, o poder computacional, o poder de processamento, ele vai aí ser exponencial, né? Então, o que a gente tem hoje de computação, principalmente na área de segurança, por exemplo, né, nossas senhas, que hoje para você quebrar uma senha que esteja utilizando um hash de criptografia de 256 caracteres, para a gente quebrar isso leva aí cerca de 10 anos num computador normal, né? Isso com a computação quântica, a perspectiva é que se quebre uma senha dessas em menos de 1 minuto, né? Então, é algo que realmente vai revolucionar a computação, mas é algo que ainda está um pouco distante de se tornar algo cotidiano, algo comercial. A gente estava conversando sobre as diferentes modalidades, né, de uso da versão paga e da versão gratuita dos aplicativos. Vai ter uma necessidade dos alunos, né, voltando aqui para a questão dos estudantes, utilizarem esses aplicativos na versão paga? Como é que a UFMA está tentando também diminuir essa diferença, né, socioeconômica dos alunos? Então, hoje a UFMA, pelo que eu tenho acompanhado, a gente tem a diretoria de inteligência artificial, né, onde tem se desenvolvido ferramentas de IA específicas para o nosso público acadêmico. Então, acredito que a demanda principal hoje é que essas ferramentas elas atendam, né, a nossa clientela, digamos assim, nossos alunos, nossos docentes, né, mas não tem previsão, não tem possibilidade da gente ter um programa, seja ele institucional ou que dê acesso a ferramentas pagas para todos os alunos, né. A gente tem, através da parceria com o Google, né, acesso ao Gemini, ferramenta Gemini, né. Então, docentes e alunos conseguem ter acesso através da conta aqui da universidade. Paulo, temos tempo para mais uma pergunta, bem rapidinha. Eu fiquei curioso sobre essa sociedade quântica que você falou agora há pouco. Rapidamente, que características as principais mudariam na sociedade de maneira geral com esses computadores, com esse processamento muito maiores, enfim? Como você visualiza uma sociedade nesse modelo quântico? Isso é difícil até de imaginar, né? Mas a ideia é que a computação, como a gente conhece hoje ela, né, essa ideia de eu abrir um aplicativo para resolver alguma coisa, isso some. Entendeu? Você tem o computador que ele tem a capacidade de resolver tudo para você, né? Isso vai muito em encontro com o que a gente tem hoje que a gente chama de inteligência artificial agêntica. São agentes de IA que resolvem coisas para você. Então, o próximo passo na inteligência artificial, antes da quântica, é agentes de IA que você vai pedir algo para ele, algo complexo, e ele vai ser capaz de resolver totalmente sem a sua influência. Por exemplo, vou fazer uma viagem de férias. O que eu preciso para a minha viagem de férias? Comprar passagem, reservar hotel, alugar um carro, fazer meu roteiro turístico, né? Fazer reserva no restaurante. Então, eu falo lá para o meu agente, olha, eu quero uma viagem de 7 dias na cidade tal, faça isso para mim. E ele vai lá, compra a sua passagem, reserva seu hotel, aluga o carro, faz a reserva no restaurante, monta o roteiro turístico para você. Então, esse é o próximo passo, que a gente está bem próximo de chegar, que é a IA agêntica. Tiago, a gente está chegando no fim do programa, a gente queria que você fizesse as considerações finais, agradecer a sua vinda por aqui e mandar uma mensagem para o público que está assistindo você. Certo, agradeço o convite para participar aqui do programa, né? Gostaria de convidar todos que conheçam o nosso curso de inteligência artificial, né? Um curso que está integrado com o nosso curso de ciência da computação, certo?
Em breve teremos um novo Enem, um novo SISU, né, uma seletiva para o nosso próximo ano, certo? E nosso curso foi pensado, foi planejado com muito carinho para todos os nossos futuros alunos. E eu espero que os alunos que ingressaram agora em 2026, que estejam gostando e aproveitem bastante o nosso curso. Ok, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos a presença do professor Tiago Bonini, que é coordenador do curso de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Maranhão, também aos jornalistas Paulo Pellegrini, da Rádio Universidade FM, Asmini Barbosa, da TV UFMA aqui, colega da TV UFMA, e agradeço também a você que acompanhou mais uma edição do Sem Filtro. Se você quiser rever esse programa, você sabe, pode assistir a reprise em nossa programação, em nossas redes sociais. Obrigado e até o próximo Sem Filtro.